Chegou o dia da gente falar do mito de Eros e Psique, uma das narrativas que mais atiçam o reencantamento do nosso viver, porque ele atiça aquela coragem que todo mundo tem de se envolver com a vida e, portanto, se envolver nas relações que a gente estabelece com as pessoas e com o mundo. Porque todos nós temos um coração, esse tecelão de afetos, e possivelmente já sentiu muito êxtase e também já pode ter sofrido por conta do amor. Inclusive tem pessoas que têm tanto medo da dor e do êxtase, desses encontros amorosos, que está se impedindo de ser mais feliz por conta desse medo. Pode ser que você já teve coragem e viveu um grande caso de amor que desembocou ou não num casamento. E pode ser que você tenha vivido um grande caso de amor que você tinha certeza que ia para um casamento e de repente vocês caminharam para lados completamente diferentes. Porque esse encontro, ele serviu, foi um encontro de amor sim, mas ele serviu para que vocês descobrissem os seus caminhos e não porque vocês eram para caminhar juntos, como por exemplo num casamento. É por isso que o Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele dizia que a gente devia dizer para os nossos parceiros e parceiras: eu te amo e amo aquilo que te guia. Porque aquilo que nos guia pode ter outros planos diferentes daqueles que a gente imagina para a nossa vida. O meu nome, para quem não me conhece, é Mônica Clemente. Eu estou falando para Constelações Mitológicas, que são as interfaces que eu tenho feito há mais de 11 anos entre a constelação familiar e os seus mitos, contos de fada e o folclore preferido. O que acaba nos levando a uma jornada de autodescoberta que ativam estes arquétipos da nossa psique, muitas vezes, vocês sabem, soterrados por emaranhamentos familiares. Psique era tão bela, mas tão bela que a própria Afrodite, ela se sentiu ameaçada pela mortal, porque o povoado onde a Psique nasceu estava reverenciando-a e não mais a própria deusa. Furiosa, Afrodite pede para o seu filho, Eros, falar com o povoado para que oferecesse Psique em sacrifício para a deusa. E o sacrifício vinha em combo, que era fazer a Psique se casar com um homem tão terrível que a sua vida se tornaria um pesadelo. Só aqui nesse início a gente já tem várias pistas. Eu vou por algumas delas, mas a gente podia estender isso muito mais. Psique é tão bela como uma deusa. A deusa e a mulher comum estão amalgamadas no início do mito, como se fossem uma só. Os deuses dos mitos, eles são a consciência, aquelas normas inconscientes que a gente nem sabe que faz, coletivas, uma consciência inconsciente coletiva. Aquilo que está fora, aquelas normas da nossa época, a cultura, os valores da nossa família e do nosso entorno. Psique está imersa nessas expectativas, seguindo um percurso de vida que não é o que ela escolheu. Ela, a própria alma, que é o outro nome da psique, ainda não está indiferenciada do que esperam dela. A gente ainda não está indiferenciado do que esperam da gente. E o povoado a reverencia como uma deusa. Ora, toda família, toda cultura de um povo, como esse povoado, inconscientemente, eles têm mandatos que atuam sobre eles e também sobre os seus descendentes, né? Então, eles esperam, eles têm expectativas coletivas, todos nós temos, na verdade, sobre o indivíduo. Se a gente aceita totalmente esta imposição, a gente perde a conexão com a nossa alma. E nós a sacrificamos para os deuses, né? O consciente, que são aqueles mandatos inconscientes de todo um grupo, né? Faz com que a gente perca o nosso caminho. E, na verdade, essa é a nossa história. O tempo inteiro a gente está mediando o que a gente acha que tem que fazer, aquilo que a gente quer, com as expectativas que tem sobre nós, em diversos setores da nossa vida. Por outro lado, a deusa surgindo numa mortal é porque a pessoa ela vai pegar aquelas características coletivas e ela vai começar a poder dar um sentido pessoal para aquelas características. Então ela vai poder se conectar, começar a se conectar com a sua alma.
Então, se você de repente se encontra numa jornada de amor de Eros e Psique, que é um processo de emancipação seu para você ir para a vida, pode ser que você começou a dar contornos pessoais para arquétipos como o de Afrodite, que é se fazer ser amada, o de Eros, que é conseguir amar, inclusive a nível espiritual, através da sua psique, a sua alma. A beleza da psique levou você a uma situação de conflito tão grande, a beleza da sua alma te colocou num conflito tão grande, né, de que fazer com que você tenha que lutar pelas coisas que você quer, que seu processo de individuação começou. E o que é individuação? É quando você se torna a resposta que você faz para o mundo, como Jung dizia. Como é que eu, como mulher, quero e vou me relacionar com os homens, com o meu feminino, com o meu trabalho, com a minha vida? Se eu fosse homem, que perguntas eu faria ao mundo? O sacrifício da psique era se casar com um homem que a fizesse infeliz. Ai, Afrodite. Quando a gente se casa com um homem que ainda vê e busca nas mulheres a sua mãe, ou que ainda espera que a esposa faça o que a mãe não deu para ele está torturando-a, né? E com isso oferecendo a elas, a sua companheira, um casamento cheio de resistências intransponíveis, se ele não busca ajuda. Pode ser também que um homem se casa com uma mulher que ainda espera algo da sua mãe no companheiro, ou está tão identificada com os problemas que a mãe dela teve em relacionamentos, ou até que a avó e a bisavó tiveram em relacionamento, que se vinga daquele casamento ancestral em cima do marido. Então, o sacrifício nesse mito também está correlacionado naquilo que a gente chama na constelação familiar de emaranhamentos familiares. Um descendente, que pode ser você, pode ser eu, está repetindo inconscientemente um destino dos pais ou de um ancestral. E no caso de psique, é ter um casamento difícil, como pode ter acontecido em várias gerações, na sua família, na minha família, ou em qualquer família. No caso específico da psique. Então, Eros, nessa parte da história, ele é muito obediente à sua mãe Afrodite. Portanto, ele vai lá e pede para o povoado que sacrifiquem a psique. O povoado, a nossa família, o nosso tempo, o nosso grupo, a nossa cultura fica super entristecido, mas não tem coragem de desafiar as normas. Então eles colocam psique amarrada e vendada em cima de um penhasco. Pausa aqui, se você sonhar que está no penhasco e vai cair e cai, você deve, e é sério que eu estou falando, buscar uma psicanálise, você deve ir para o divã de um psicanalista, porque você vai entrar numa crise tão profunda quanto a altura do penhasco. Tá? O teu inconsciente está falando que você vai cair lá no teu inconsciente, em coisas que você não tem mais acesso no consciente, que são questões lá da infância que ainda precisam ser solucionadas. E eu posso te garantir uma coisa, que você não vai descobrir que seus problemas mal solucionados é o que a sua mãe ou seu pai fizeram de difícil com você. Mas você vai descobrir que são passos que você ainda não fez e você precisa encontrar esses passos para fazer o seu caminho. E é isso que Eros e Psique também está falando. Quais são os passos que a gente tem que dar para se emancipar dessa queda que a psique vai ter nessa jornada com ela. Então a psique está amarrada num penhasco. Tradução, ela está emaranhada inconscientemente em mandatos familiares que ela não tem noção de como sair de lá, embora ela sabe que está numa crise. E está vendada, inconsciente desses mandatos. Chega Eros, o deus do amor. Ele olha para a psique, para a sua alma e se apaixona perdidamente por ela, porque a alma é bela, ou seja, a alma é capaz de nos voltarmos para ela, para a gente fazer a jornada interior. Mas se a psique tiver algum problema com a mãe na infância, ela vai ter problemas em acreditar que pode ser amada por qualquer pessoa. Então ela não acredita que é amada pelo Deus do amor. Ela não se sente capaz de fazer o processo de individuação, ser quem ela é a cada estação da vida. E a psique, sim, tem problema com a mãe, porque essa personagem não só não aparece no mito, como a Afrodite, que é a única mãe que aparece, embora seja a mãe de Eros,
completamente difícil com a Psique, como vocês estão vendo. Eros, apaixonado, invoca Zéfiro, o deus do vento, para levar a Psique para um palácio bem escondido, longe dos olhos da mãe dele, onde ela tem a oportunidade de se apaixonar por ele e eles começam a viver um grande caso de amor. Eros e Psique até então têm noites maravilhosas de amor, de encontro. Ele concretiza todos os sonhos dela. Só tinha uma condição, ela não podia vê-lo à luz do dia. Psique aceita amar no escuro, sem questionar, sem ter certezas. Para ela, ela amava e pronto, e isso era o suficiente. No entanto, o tempo passa e ela começa a ficar saudosa da família. É aquela fase da relação na qual o deslumbramento inicial lhe cede e a culpa vem e a gente começa a questionar se a gente merece tanto. Então, essa angústia começou a corroer muito a Psique e ela não sabia exatamente o que era. Ela pede para o Eros se ela pode receber as irmãs dela no palácio. Ele avisa ela que pode ser um pouco perigoso, mas ela não consegue se consolar com a solidão e com a angústia, nem o Eros consegue ajudá-la, que ele pede para que Zéfiro as traga para o palácio. A Psique trata elas super bem, recebe elas com muito carinho, mostra para elas o que está acontecendo e elas começam a ficar corroídas de inveja. Inveja com a fortuna da irmã. Então começam a questionar a Psique. Mas será que você não está vivendo com um monstro? Mas será que você não está passando por algum problema muito, muito sério e você não está olhando? Sabe aquela fase que a gente está no início de uma relação e a gente começa a querer ter controle? A gente começa a querer fazer aquele trabalho maravilhoso de astrologia, que é a comparação de mapas, na primeira semana de relação. Esse trabalho é fantástico, mas é legal quando a gente faz depois de meses de relacionamento, porque aí o relacionamento já pode se apresentar. Mas o que a gente quer fazer? Ao contrário, a gente quer ficar tentando descobrir como é que a relação vai ser, sem a relação nem ter se mostrado ainda pra gente. Então, a gente começa a ter muito controle e isso arrebenta uma relação. Acontece também, por exemplo, da gente receber uma mensagem do nosso companheiro e a gente não entender exatamente o que é, e a gente pede o conselho de uma amiga muito bem intencionada, mas que tem as mesmas travas que você e ela interpreta de uma forma muito difícil, assim como você também está interpretando. Essa mesma mensagem, se fosse interpretada por um psicanalista, podia ser algo completamente diferente do que você está imaginando. Porque você não conhece a linguagem do inconsciente. Então você leu, por exemplo, uma mensagem que ele mandou: se você pensa que eu vou casar com você, o psicanalista pode dizer para você o seguinte: não, ele está dizendo que ele quer casar com você. E você pode refutar: não, ele está dizendo que ele não quer casar comigo. E aí ele te pergunta: mas você em algum momento falou com seu companheiro que você queria casar com ele? E você diz: não, eu nunca toquei nesse assunto. Então, ele está trazendo o casamento à baila, mesmo que seja de forma irônica. Mas o que acontece? A gente já falou com uma amiga, a gente já foi buscar conselhos com amigos desencantados da vida, a gente já terminou, já fez uma DR horrorosa com o nosso namorado. É isso que são as irmãs da Psique. Esses medos todos, né? Essas culpas e essas vozes terríveis. Logo, as irmãs de Psique não estavam nem um pouco interessadas com o bem-estar da irmã, nem queriam saber quem era Eros. O que elas tinham era uma inveja tremenda de Psique ter aceitado o convite da jornada. Bom, Psique, então, cheia dessas desconfianças, recebe o Eros e tem certeza que hoje vai fazer uma grande DR e vai desmascará-lo. Mas aí, quando ele chega, ela derrete, eles têm uma noite de amor maravilhosa, ele descansa e ela fala: deixa pra lá, isso é bobagem, nós nos amamos e tá tudo bem. Mas as vozes começam a infernizar ela. E ela quer saber: eu não aguento mais esse sofrimento, vou pegar um punhal e vou matar Eros, vou matar a minha capacidade de amar, porque amar dói. Era isso que as irmãs queriam, porque as irmãs
já tinham matado a capacidade delas de amar, porque elas sofreram em algum momento. Então ela pega um punhal e ela pega um candeeiro e ela vai pé ante pé até onde o amante está dormindo para olhar definitivamente o rosto daquele monstro. Quando ela o ilumina, ela descobre que o seu amor era o próprio Deus do amor. Arrependida da desconfiança, ela fere o próprio peito com um punhal, o peito esquerdo do coração. Uma gota do óleo do candeeiro cai sobre a coxa direita do Eros. Ele acorda, olha para ela decepcionado e vai embora e desaparece. Então, nessa parte do mito, a psique, a nossa alma, ela fez uma escolha. E embora ela fique desesperada com o resultado de ser abandonada, ela não podia mais se trair. Eu escrevi uma vez num texto que é melhor a dor da rejeição do que a gente não ter uma boa história para contar sobre si mesma. E todas as boas histórias trazem a gente para muito perto da nossa verdade. Então ela aceita o chamado e começa a buscá-lo por todos os lugares. Ela tenta a ajuda de várias deusas e nenhuma se mete com Afrodite. Até porque a psique precisava incorporar características que só Afrodite poderia lhe dar. Finalmente ela aceita, se prostra diante da Afrodite, que lhe dá 4 tarefas mortais, praticamente impossíveis de ultrapassá-las. Em resumo, ela lidar com seu tesão, com seu feminino, com a aceitação do masculino e com a resistência que ela tinha e com o controle que ela tinha. Eu vou dar futuramente um curso sobre todo esse mito e principalmente essas 4 tarefas que são fundamentais. A psique, ela vai conquistando cada um desses desafios e a cada vitória sobre as suas resistências, ela não perde o contato com o seu feminino e ela vai se aproximando do amor. Assim como Eros, por meio de psique, não perde a ternura e desenvolve o seu masculino. Ao vencer todas as etapas, finalmente Psique reencontra Eros, que foi transformado também, por ela. Nessa hora, e só depois de tudo que passaram, eles podem decidir se eles querem viver um grande caso de amor, que é o que eles viviam, ou se eles vão se casar, porque um caso de amor, ele acaba quando acaba o prazer, E um casamento é uma terceira entidade quando a gente passa a ser metade, metade do outro nessa terceira identidade. Um caso de amor tem só um palácio, como Eros e Psique viviam. E um casamento tem 6 palácios. Eu também vou tratar disso no curso que eu vou fazer. É só lá para o final do ano, que eu ainda estou preparando ele. Mas a gente vai tratar também dessas questões. Eros e Psique, então, se casam e a gente não sabe mais o que aconteceu, só que eles tiveram 3 filhos. O que eu sei e eu posso te garantir é que se você já sofreu na sua vida e você desistiu de tentar novamente o seu caminho, como Eros e Psique fizeram em alguns momentos, eles também desistiram em alguns momentos, eu só queria te lembrar que a sua jornada ainda não acabou. Então, se der, levanta daí, porque não existe nenhuma resistência dentro de você que não ceda ao amor entre Eros e a sua psique. Até mais, gente.